Brasil pode ter marca específica de café para o consumidor da China. Carne bovina está valorizada no varejo. Pesquisa Focus volta a reduzir PIB do Brasil para 2018. Safra de laranja 2018-2019 é reestimada em 273.340.000 caixas. E você participa da enquete do Agricultura BR. Queremos saber a sua opinião sobre o tabelamento do frete e se o valor do seu produto tem se elevado como frete. Responda no WhatsApp 67 99656 2266. Muito boa tarde para você que está acompanhando a programação do Canal do Boi. Começamos essa Agricultura BR após o feriado prolongado, desejando uma ótima tarde para você. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Carla, e um programa cheio de informações para você, agricultor e pecuarista também. E queremos aproveitar a sua audiência que estava aí, aproveitando os eventos da agenda de leilões para falar sobre carne. Já são 2 semanas de valorização da carne bovina no varejo, né, Fabiano? Exatamente. Varejo no estado de São Paulo, Carla, tem apresentado valorização. De acordo com os levantamentos, o varejo da carne no estado de São Paulo tem um acumulado nas 2 últimas semanas de alta de 0,28%. Essa alta para a carne bovina no estado de São Paulo, ela ocorre principalmente por conta de um fortalecimento do preço da carne no preço do atacado e também a expectativa agora, começo de mês, você tem um escoamento maior por conta dos salários e aí uma compra também, uma aquisição maior por parte do consumidor. De acordo com os dados, outros estados como Minas Gerais e Paraná apresentam na última semana alta de 0,2% no preço do varejo da carne bovina. No estado de Minas Gerais, por exemplo, há uma situação bastante estável há pelo menos 4 semanas para a carne que vem sustentando preços e apresentando elevação. E o Agricultura BR fala sobre um tema extremamente importante agora para o agricultor brasileiro. Eu estou falando a respeito do que vem acontecendo em relação a Estados Unidos e China, que mexeu totalmente com o mercado internacional da soja. Tanto é que brasileiros têm discutido aqui no país, e esse assunto já foi para fora, uma relação melhor em relação a contratos para a soja no mercado futuro. O que acontece? Os contratos da soja na Bolsa de Chicago, eles acabaram ficando, de certo modo, agora, sem uma influência maior ou seu impacto maior sobre os preços praticados no Brasil. De acordo com os últimos levantamentos, o preço do prêmio pago para a saca da soja no porto chega a um recorde de $2 por bushel, acima do valor que é praticado na soja na Bolsa de Chicago. O que isso significa? Preços da soja no Brasil e nos Estados Unidos totalmente descolados. Com essa situação, é preciso encontrar alternativas. Ela ocorreu, você já sabe, desde o momento quando o governo chinês fez a sua retaliação inicial ao governo norte-americano, impondo 25% de multa sobre os negócios com soja norte-americana, para importação de soja norte-americana. E isso trouxe um impacto bastante severo nas importações chinesas de soja norte-americana. Basicamente, ou virtualmente, China está fora das compras de soja dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, uma discussão muito importante, eu vou conversar com Pulga agora a respeito deste assunto, porque, olha só, aqui no Brasil eu conversava, antes de começar o programa aqui, com o presidente da ProSoja Nacional, o Bartolomeu Braz, que me confirmou, ele estava numa reunião, mas ele confirmou que está acontecendo isso mesmo, uma discussão sobre criar um contrato de soja que seja mais lógico para a soja brasileira. E ele ainda detalhou que isso seria interessante se acontecesse no Brasil ou relacionado à Argentina, que é o terceiro maior player do mercado internacional, mas
um contrato que fosse mais adequado com a realidade atual. É uma mudança significativa em relação a esse mercado que é extremamente tradicional. Mesmo o entendimento do Departamento de Agricultura norte-americano é que isso seria bastante interessante. É por isso que nós vamos falar agora com Walter Pulga Júnior. Carla, Pulga, é uma mudança bastante radical, é uma mudança, inclusive, que o cafeicultor espera um dia que aconteça com Nova York, porque o impacto negativo é muito ruim. Mas acontece com soja na Bolsa de Chicago agora e brasileiros estão pedindo esse contrato. Nós conversamos com algumas pessoas. Pulga, qual que é o seu entendimento a respeito dessa informação que muda o mercado da soja? Boa tarde. Boa tarde. De fato, Fabiano, quem acompanha o mercado de soja percebeu, o Brasil tem baixa liquidez para contratos de soja. Quando nós tínhamos um antigo contrato de soja na hoje B3, na antiga BMF Bovespa, o contrato não decolava, como se diz no jargão dos operadores de mercado, ou seja, a quantidade de contratos negociados no mercado futuro era muito pequeno. Bom, criamos então, na atual B3, um contrato de soja lastreado na Bolsa de Chicago, porque Chicago concentrava os negócios com soja em todo o mundo no mercado futuro. Bom, com essa guerra comercial, a situação muda totalmente. Os preços, como você ressaltou, negociados no Brasil, estão descolados da soja negociada no mercado americano, principalmente na Bolsa de Chicago, que é a bolsa que tem o maior número de contratos de soja e milho no mundo e norteia o mercado internacional de soja e de milho. No caso da soja, os preços têm um descolamento tão acentuado que é necessário mesmo agora um rearranjo nas operações do chamado mercado futuro. Chicago não corresponderia mais aos preços que são praticados em países como o Brasil e mesmo na Argentina. Por isso, é de se esperar que haja uma mudança. Agora, se essa mudança vai ocorrer no Brasil, com a B3, a nossa bolsa, criando um contrato futuro de soja novo aqui, não se sabe. Se haverá um novo contrato de soja negociado na Bolsa de Chicago, também ainda não se sabe. O fato é que esse descolamento provoca mesmo uma mudança acentuada no mercado internacional de soja. Não é de se estranhar que produtores brasileiros, exportadores e importadores, mais do que isso, até chineses tenham interesse num rearranjo nesse mercado. É o que se esperava dessa guerra comercial, Fabiano. Ao propor mudanças nos contratos, nos acordos, nas relações comerciais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, causou um rearranjo na economia internacional. E isso deve ocorrer daqui para frente se persistirem essas discussões em torno de imposições tarifárias a produtos chineses e, de outro lado, retaliação para produtos americanos. Aliás, vale ressaltar que essa discussão deve continuar nos próximos meses, porque na última sexta-feira o presidente Donald Trump reafirmou a intenção de taxar, de impor tarifas a mais produtos chineses, no valor de até 267 bilhões de dólares. E a China, nesta manhã, já comunicou que fará também uma retaliação a produtos americanos caso essas tarifas sejam impostas. Portanto, a guerra continua e essa guerra vai provocar mesmo um rearranjo no mercado internacional. Como isso se dará, é o que o ministro Blairo Maggi, há 15 dias, conversando conosco, lembrava. Nós teremos uma reacomodação no mercado, logo haverá um acordo, mas esse acordo, Fabiano, parece estar ficando mais distante, né? A guerra está intensa e promete avançar muito mais. É o que nós estamos vendo no noticiário. Mas mudanças no contrato futuro de soja devem ocorrer rapidamente, seja no Brasil ou seja nos Estados Unidos. É com você. E vamos falar agora sobre dólar que vem sofrendo oscilações devido a essa guerra comercial entre Estados Unidos e a China e também devido à corrida eleitoral aqui no Brasil. Neste momento, o dólar está em movimento de alta. Vamos ver como a moeda norte-americana se movimenta neste momento. A venda do dólar comercial no Brasil está a R$ 4,10 mais 6. Uma variação positiva aí em 0,46%, ou seja, praticamente uma estabilidade na oscilação do dólar, mas o dólar vem subindo 0,04%.
Bom, falamos ainda a respeito, de certo modo, de dólar. Vou repetir aquela pergunta que eu tinha feito para o Walter Pulga. Antes, eu destaco que hoje, mais cedo, tivemos, como acontece tradicionalmente nas segundas-feiras, o Banco Central Brasileiro divulgando a sua pesquisa Focus. Pesquisa Focus, que é uma pesquisa que vai buscar, junto aos representantes das 100 principais instituições financeiras do país, o seu entendimento. É uma espécie de termômetro da economia nacional. E, mais uma vez, houve uma situação de expectativa de queda, de recuo para o PIB nacional, Produto Interno Bruto Brasileiro, que deve ficar com um crescimento pífio de 1,4%. Trouxe também expectativas para o dólar, a Carla falava há pouco a respeito de como vem a moeda norte-americana, expectativa de novo de dólar fechar R$ 3,80 esse ano de 2018 e R$ 3,70 no próximo ano. Quem fala sobre este assunto agora é Walter Pulga Júnior. Pulga, voltando a falar com você, o Pulga está nos ouvindo agora. Pulga, em relação a essa pesquisa Focus, né, manteve as expectativas em relação a dólar, que vinha falando já pelo menos há 2 semanas, e voltou a reduzir a expectativa de PIB no Brasil. De fato, os economistas que são ouvidos pelo Banco Central semanalmente, na chamada pesquisa Focus, Fabiano, mostraram preocupação, sinalizam preocupação com a nossa economia. O índice de preços ao consumidor amplo, que baliza, na verdade, a avaliação da inflação, né, passou de 4,16% para 4,05%. É o que aponta a Focus. Então, a nossa inflação deve ceder, caiu, portanto, a perspectiva de inflação. A projeção dos economistas para a inflação no ano que vem está dentro, aliás, da meta deste ano, que é de 4,5%. Portanto, mesmo com a variação de 1,5% para cima, 1,5% para baixo, previsto nos nossos planos de trabalho, né, do governo e do Banco Central, o fato é que já estamos abaixo do centro da meta, podendo aí ceder até um pouco mais. Já não ocorre o mesmo com o nosso superávit comercial. A expectativa é de que mantivéssemos aí em 2018 a expectativa de um superávit aí de 57 bilhões de dólares. Ou seja, a diferença entre as nossas vendas e as nossas compras, né, exportação e importação. Mas ela caiu de 57 para 55 bilhões de dólares. É o que aponta a pesquisa Focus nesta manhã. Isso preocupa, de certo modo, porque diminui, né, aquele volume de recursos que esperávamos que fosse entrar no país e que fizesse, lógico, forte esse superávit comercial. Agora, a pesquisa Focus mantém a taxa Selic, a taxa básica de juros, ainda na faixa de 6,5% ao ano. Isso ainda, vamos dizer, ajuda, contribui para manter, né, a taxa de juros nos níveis em que estão hoje. Não há expectativa de baixa de juros, tampouco expectativa de alta também. Agora, a pesquisa Focus, e você ressaltou muito bem agora há pouco, mostra que a alta no PIB, né, ela passa de 1,44 para 1,40, ou seja, aquela alta no nosso PIB, esperada lá de trás, esperávamos um crescimento maior, não será tão grande não. Vai chegar, segundo os analistas de mercado, na faixa de 1,40%. Então, o Brasil cresce, mas cresce menos do que se esperava. Superávit menor do que se esperava, inflação ligeiramente abaixo do que se esperava. Resumindo, perto da estabilidade, com uma leve tendência de melhora em alguns números e queda em outros. Nada que faça alguma surpresa diante do que nós temos, considerando números básicos da economia. Agora, no caso do dólar, que os analistas consideram que chegaremos ao final do ano a R$ 3,80, Fabiano, é preciso ficar muito atento, porque vai depender muito do movimento nos próximos meses da campanha eleitoral para que consigamos aí chegar nesse valor. A opinião é de que nós retornaríamos à faixa de R$ 3,80, mas vale lembrar, hoje pela manhã, diante da corrida eleitoral, diante do ataque, né, do ataque à vida do candidato líder nas pesquisas Jair Bolsonaro, se esperava que o dólar fosse ceder um pouco mais. De fato, ele cedeu, chegou a R$ 4,08, mas agora há pouco já voltava novamente à faixa de R$ 4,10. E a nossa bolsa, que cedia nas semanas anteriores e recuperava na véspera do feriado, hoje também volta a trabalhar perto da estabilidade. Então temos dólar em alta e a bolsa, que se esperava fosse continuar em alta, vem agora até em ligeira queda, mantendo números próximos da estabilidade. Ou seja, o que o mercado esperava, de fato,
ocorreu, mas não com a intensidade que a princípio foi alardeado. Portanto, de olho na informação, as pesquisas eleitorais já apontam mais um avanço de Jair Bolsonaro na corrida presidencial, as primeiras pesquisas desta manhã. De olho na informação, porque dólar pode, de novo, retomar trajetória de alta e a Bolsa, de novo, uma trajetória de baixa. É esperar para conferir. Fabiano? Obrigado, Walter Pulga Júnior. Obrigado pela participação. Pulga participa do Agricultura BR todos os dias, trazendo para você aqui o entendimento sobre assuntos que são importantes para o mercado. Quero aproveitar aqui para fazer o comunicado com você, telespectador do canal do Boi, do Agricultura BR, que acompanha a programação e que participa do programa conosco. Vou aqui mandar um recado para o Ismael Souza, mandou informação aqui, mandou uma pergunta através do Twitter. Ismael, obrigado pela sua participação, é seguidor do programa e ele está perguntando a respeito de mercado de boi aqui no Agricultura BR. Olha só, nossa expectativa continua a mesma, é um ano muito melhor do que 2017, não poderia ser diferente. 2017 foi um ano extremamente complicado por conta daquelas investigações que foram deflagradas, por conta do fator JBS, entre outros elementos que tornaram o mercado extremamente complicado em 2017. 2018 não cresce como poderia crescer por fatores que são ligados a, primeiro, uma questão de grãos que ficaram muito mais potentes, mais fortes, e também em relação àquilo que se tinha de estimativa de ganhos de mercado. Mas os embarques brasileiros de carne bovina, principalmente, continuam muito bons e aqui no Brasil, como a gente sabe, segue tendo um elemento forte de consumo interno. Carne vai se valorizando, mas aos poucos. Mais cedo falávamos a respeito da informação aqui, atendendo outro telespectador aqui que está aqui conosco, é Nayara Cruz, a respeito da soja. A proposta em relação à soja está sendo discutida principalmente pela ProSoja Brasil, através de Bartolomeu Braz, de ter um contrato específico para a oleaginosa para o Brasil. Ou seja, como Estados Unidos está virtualmente fora do mercado, um contrato que seja mais de acordo com os preços praticados no Brasil, que são pelo menos $2 por bushel acima daqueles que hoje estão sendo negociados na Bolsa de Chicago. E vamos agora para a Somar Meteorologia falar com a Juliana Rezende, que traz a previsão do tempo para as regiões produtoras de todo o Brasil nesta semana. Olá, Juliana, boa tarde. O que os produtores podem esperar nesta semana? Olá, muito boa tarde, Carla, boa tarde, Fabiano. Olha, os produtores ainda podem esperar predomínio de tempo mais seco na maior parte do país ainda ao longo desta semana. Somente no final desta semana é que a gente volta a ter uma condição de tempo um pouco mais instável na região sul e sudeste, e isso a gente já pode observar no mapa. O avanço de uma frente fria em meados da próxima sexta-feira e do sábado consegue espalhar instabilidades entre o Rio Grande do Sul, Paraná, a faixa leste do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e praticamente toda a costa brasileira. A chuva não vai vir de forma tão intensa, são pancadas mais fracas e irregulares, mas que já traz um pouco mais de umidade para essas regiões. E essa chuva não alcança áreas produtoras da região centro-oeste, onde a semana vai ser bastante seca e quente. Na região norte tem previsão de chuva ainda por conta de instabilidades tropicais, mas no interior do Nordeste nada de chuva ainda, a estiagem vai continuar e o tempo firme ainda predomina nas áreas produtoras do interior do Nordeste. Em relação às temperaturas, ainda ao longo desta semana não tem previsão de frio tão intenso não. Temperatura na região sul segue um pouquinho mais baixa do que nas demais áreas do país, por conta dos ventos que ainda sopram do quadrante sul, então ainda vamos ter as manhãs um pouquinho mais geladas em relação à região sul, com mínimas em torno de 11 a 12 graus. No sudeste, amanhã já começa um pouquinho mais abafada, com mínimas em torno de 14 e 15 graus. Mas em pontos do centro-oeste, do norte, até do interior do nordeste, já amanhã já será bastante abafada, com mínimas que conseguem superar até 20 graus. E justamente nessas áreas onde a tarde vai ser muito quente e também com índices de umidade relativa do ar extremamente baixos nas horas de maior aquecimento do dia. Esse cenário de tempo mais seco, sem chuva e com temperaturas muito elevadas, principalmente em áreas da região centro-oeste, acabam aumentando ainda mais a incidência de queimadas na região. Em relação ao sudeste, a região sul tem previsão de chuva, então, meados do finalzinho desta semana, é uma chuva que não recupera as condições de umidade do solo, mas acaba trazendo um certo alívio para algumas áreas produtoras que vêm sendo prejudicadas por conta da falta de chuvas nessas regiões. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Volto com você no estúdio, Carla.
Obrigada, Juliana. A Juliana volta logo mais trazendo mais previsão do tempo para você. E o assunto aqui no Agricultura BR volta a ser soja. Vamos saber como é que vem os negócios com soja em alguns dos principais portos do país e também de vendas avulsas registradas pelos norte-americanos. Os destaques começam pelo ambiente nacional, portanto, o preço da soja nos portos, principalmente o Porto de Santos. Ainda há pouco, alguns produtores rurais, alguns agricultores que são telespectadores do canal do Boi, evidentemente, davam conta de já ter registro em Santos de negócios para a soja, R$ 95,00 a saca de 60 quilos. É o que vai chegando de informação de produtores rurais, de gente que está comercializando, principalmente gente ligada à corretora. Por enquanto, nós temos essa situação aqui na referência. A referência para o Porto de Santos é R$ 2,00 abaixo, R$ 93,00 a saca de 60 quilos, mesmo não sendo os 95 que o pessoal está comentando nesse momento, ainda assim o valor vem em alta, R$ 93,00 a saca de 60 quilos e o Porto de Paranaguá a R$ 94,00 a saca de 60 quilos. Aqui trazemos a apuração da Granos Corretora. Eu destaco aqui principalmente o fator moeda norte-americana no Brasil. O dólar vem mais uma vez, apesar de ter chegado a andar, caminhar em queda, o dólar hoje, que chegou a 4,8, voltou a registrar negócios a R$ 4,10, fortalece os valores em reais nas negociações dos portos, além do próprio prêmio pago para a soja nas áreas de embarques do Brasil. Falamos ainda de soja agora, cenário internacional. E olha só, destaco agora o que foi reportado pelo Departamento de Agricultura norte-americano na manhã desta segunda-feira. Foi divulgado vendas avulsas da oleaginosa, campanha 18-19, não há mais vendas para 17-18, encerrou no último dia 31 de agosto, então são para 18-19 e com destinos não declarados. Vamos saber qual foi o volume de vendas aqui que foi registrado pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Aqui os exportadores privados trazem uma venda de 132 mil toneladas, campanha 18-19, destino não declarado. Como eu disse, tem sido cada vez mais raros esses reportes feitos pelos norte-americanos, pelo Departamento de Agricultura, uma vez que a China, como você bem sabe, não tem feito aquisições em relação aos negócios com a China nos Estados Unidos. Ainda hoje nós destacamos como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. E nós vamos para o intervalo comercial, Carla, agora, porque tem muita coisa boa vindo por aí. No próximo bloco, você vai ver a reestimativa da Fundecitrus para a safra de laranja 2018-2019. Fique conosco e entre em contato. Nosso WhatsApp é o 679-9656-2266. Voltamos já. Agricultura BR de volta e o assunto agora é citricultura. E o Fundecitrus divulgou nesta segunda-feira uma reestimativa para a safra de laranja ciclo 2018-2019. E nessa reestimativa, a produção de laranja deve ser de mais de 270 milhões de caixas. Vamos ver a reestimativa do Fundecitrus para a safra 2018-2019. Para o Parque Citrícola de São Paulo e Triângulo Sudoeste Mineiro, o Fundecitrus aponta a produção de 273 milhões 340 mil caixas de 40 quilos e 800 gramas. Esse valor corresponde a uma redução de 5,19% em relação à estimativa publicada em maio. A queda da safra foi motivada principalmente por conta de uma estimativa menor em relação à produtividade da laranja em importantes estados produtores, como São Paulo e Minas Gerais. Com essa situação, o peso dos frutos fica menor. Ao ter um peso menor, a ocupação na caixa, evidentemente, também fica abaixo daquilo que era esperado. É o que nós vamos mostrar agora no gráfico. Você vai ver a estimativa atual e a reestimativa. Aqui a estimativa anterior é de
270 frutos por caixa e atual de 256 frutos por caixa. Esses números mostram uma redução mais relevante em torno daquilo que estava sendo apresentado anteriormente, é mais ou menos aí 14 frutos por caixa a menos do que aquilo que estava sendo registrado anteriormente, uma situação que é apresentada pelos dados aqui da associação. Vamos ver mais números aqui em relação à produção de laranja, que a Agricultura BR nos traz agora. Você tem aqui a safra 18/19 em uma importante região produtora do país, que é o Triângulo Mineiro, com uma produção de 15.370.000 caixas. Essa situação aqui é o que é esperada para o Triângulo Mineiro, envolvendo aqui uma importante área que nós temos em relação à produção total de laranjas do Brasil. Já em relação à colheita, a colheita na campanha 18/19, ela vem 2 pontos percentuais mais avançada do que aquilo que acontecia na campanha 17/18 para o mesmo período. É o que a Agricultura BR mostra agora, você acompanha comigo aqui os dados, 18/19 com 36%, de acordo com a Fundecitrus, na 17/18, no mesmo período, estava em 34%, colheita de laranja vem ligeiramente mais rápida do que aquilo que acontecia há um ano. E vamos voltar a somar meteorologia para ver com a Juliana Rezende a previsão para essas áreas de laranja em São Paulo, Triângulo e Sudoeste Mineiro. Juliana, o que os produtores de laranja podem esperar? Ainda continua a estiagem ou eles podem esperar uma melhora? Olha, Carla, durante essa semana o tempo firme ainda vai seguir predominando na maior parte do sudeste, a massa de ar mais seco atua e acaba inibindo tanto a formação como a passagem de áreas de instabilidades. É por isso que ainda vamos ter uma semana um pouquinho mais seca na região. Em relação às condições de umidade do solo no sudeste, onde tem chovido de forma mais escassa e também de forma muito pontual, é no norte do estado de São Paulo, grande parte do interior mineiro e também em pontos do centro e norte de Minas Gerais. No decorrer dos próximos dias, então, o tempo firme vai predominar, só que somente a partir do finalzinho dessa semana é que a gente volta a ter condições de áreas de instabilidades avançando pela região. Por isso, volta a chover em pontos do sul de Minas Gerais, da faixa leste também, no centro e leste do estado de São Paulo. Essa chuva não alcança a faixa oeste do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro e também centro e norte de Minas Gerais. Então, ainda ao longo desta semana, o tempo firme predomina nas principais áreas produtoras de laranja da região sudeste, tanto do estado de São Paulo como também do estado de Minas Gerais, só que mais para o finalzinho da semana a gente volta a ter condições de instabilidades. Não vai ser uma chuva tão forte, são pancadas de fraca intensidade de forma bem passageira e acabam acontecendo na região. E aí sim, a partir da próxima semana é que a gente volta a ter condições de instabilidades avançando por grande parte das áreas produtoras de laranja do estado de São Paulo, do sul de Minas Gerais, do sudoeste mineiro também. E aí sim, nessas condições a chuva pode atrapalhar sim. Mesmo que seja de forma mais pontual e momentânea, os produtores de laranja podem acabar tendo alguns transtornos em relação ao andamento da colheita por conta do avanço de áreas de instabilidades pela região sudeste a partir da próxima semana. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Juliana. A Juliana que volta logo mais trazendo mais previsão do tempo aqui para nós. E agora vamos falar sobre oportunidade de compras de terras. É a Fazenda Lago Azul que fica em Sinop, no estado do Mato Grosso, com mais de 600 hectares de terra e está em leilão judicial. A primeira praça é no próximo dia 25 de setembro. Para mais informações sobre essa oportunidade, confira a reportagem de Valdir Pacheco. A produção agropecuária mato-grossense é destaque nacional. O agronegócio é uma das atividades mais rentáveis no estado, com cultivo de grãos e fibras, além de deter o maior rebanho bovino de corte do país. Nos últimos anos, um número crescente de oportunidades de investimentos tem surgido em Mato Grosso.
Diante deste cenário, aqui surge uma nova oportunidade para você ampliar os seus negócios investindo em Mato Grosso, através do leilão agrojudicial da primeira vara civil em Sorriso, cidade conhecida como a capital nacional do agronegócio, localizada no médio norte do estado, distante 400 quilômetros da capital Cuiabá. A área do leilão judicial está localizada na estrada asfaltada MT 242, sentido Sorriso, ao município de Ipiranga do Norte. No quilômetro 40, à direita, na estrada de chão sentido Comunidade Barreiro, a mais 40 quilômetros está localizada a fazenda Lago Azul, de aproximadamente 634 hectares que serão leiloados. A primeira praça será dia 25 de setembro de 2018, às 16 horas. E a segunda praça será no mesmo dia, às 17 horas, horário de Brasília, com deságio de 50%. A fazenda possui 80% de reserva permanente de mata nativa, onde fica a sede nas margens do Rio Verde, com construções normais para lazer e aproximadamente 30% da área aberta com pastagens em piquetes contendo cercas com 8 fios de arame liso com lascas e palanques em excelente estado de conservação, porteiras estruturadas com tratamento, currais para bovinos, sendo um com embarcador. Enfim, toda esta infraestrutura possibilita a implantação da ILP, Integração Lavoura-Pecuária. Este leilão agrojudicial será presencial no fórum localizado na Rua Canoas, número 641, no centro de Sorriso, em Mato Grosso, e online através do endereço eletrônico astavip.com.br. Esta área está livre de quaisquer ônus e tem toda a garantia jurídica. Se você estiver interessado e quiser mais informações ou agendar uma visita para conhecer o local, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0800 717 8888 ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela. E o prêmio nominal do açúcar teve mudanças apenas marginais durante o mês de agosto. É o que garante a Organização Internacional do Açúcar, do adoçante, que é sediada em Londres. Vamos ver agora o comparativo de como que fechou esse prêmio nominal no mês de agosto com o mês de julho anterior e também com a média. É o que você acompanha conosco aqui no Agricultura BR. Agosto fecha então com $70,11 de prêmio para o açúcar refinado. Julho estava ligeiramente maior, $70,64 por tonelada, que era o prêmio pago. E aí você vê muito claramente por que o preço do açúcar é tão baixo. Olha só, a média dos últimos 5 anos é de $84,57 por tonelada de prêmio. Por isso você consegue aqui, por essa situação, você já entende bastante do que vem acontecendo com o mercado sucroenergético, principalmente no Brasil, onde se há uma intenção muito mais forte das usinas de fazerem com que a sua produção fique localizada mais para etanol do que para o adoçante. O preço do açúcar continua e segue sob forte pressão negativa no mercado internacional. Olha só, você produtor rural, nós queremos a sua participação aqui no programa Agricultura BR. Você pode enviar para a gente uma mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 67996562266. Agora nós vamos para o intervalo comercial, mas antes você fica com um recado, atenção pecuarista do Brasil, com um dos parceiros do SBA, o Fosfossal, que traz para você agora uma dica bem importante. Twitter. O meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou.
Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. A gente faz na entrada do confinamento e também alguns bois que refugam coxo, que a gente vê que necessita, a gente tira para fora e faz novamente, faz outra dosagem. A gente vem vendo que os bois que foram usados, o ganho de peso é bem melhor, diminuiu o refúgio de coxo e vem tendo um desempenho bem melhor com o uso do fosfosal. Entrada de animais em confinamento e adaptação de coxo. Esse era o desafio dessa propriedade. Bruno, explica pra gente qual o estresse gerado nessa situação e de que maneira a Fosfosal resolveu o problema nessa propriedade. O Fosfosal é um multimineral injetável e ele ajuda muitos animais nessa adaptação de coxo. Então os animais eles chegam na fazenda com uma dieta completamente diferente, então ele tem que passar por esse processo de adaptação. O Fosfosal ele repõe os minerais nesse momento crítico de adaptação, que é o início da entrada dos animais, ajudando na performance do animal por todo o período de confinamento. Então animais com Fosfosal acabam entregando mais peso no final. Obrigado! Aumente o score corporal do seu rebanho também. Peça agora Fosfosal. Ligue 0800 847 2222. Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. E o Agricultura BR destaca a partir de agora as informações do mercado do café. E cerca de 20 produtores e empresas brasileiras vão participar nos próximos, entre os dias 5 e 10 de novembro, de uma importante feira em Xangai, na China. Essa é a primeira feira que vai reunir importadores chineses com fornecedores das mais diversas áreas, inclusive alimentação. E aí que entra o café nessa história. A China é um tradicional mercado consumidor de chás, todo mundo sabe disso. E sabe também que a cada vez mais se tem tido uma ampliação na oferta e na consumo de café dentro do território chinês. Tanto é que a expectativa por parte de alguns produtores e empresas aqui no Brasil é de criar uma marca única, exclusiva do café do Brasil para o mercado chinês. Essa é uma feira de aproximação, mas que já mostra uma situação que pode melhorar bastante os negócios para a cadeia produtiva do café aqui no Brasil. E ainda falando em café, vamos ver os preços praticados para o café arábica tipo 6 em Minas Gerais. A saca de café de 60 quilos do café arábica no último dia 3, agora de setembro, estava sendo negociada a R$ 414. Este valor se manteve até o dia 5 da semana passada. No dia 6, quinta-feira, o valor voltou a se recuperar, sendo negociada a saca de 60 quilos do café arábica tipo 6 a R$ 400,17. Dia 7, feriado, não temos indicadores para este dia, mas hoje, segunda-feira, o café voltou a ser negociado a R$ 414 em Minas Gerais. Estabilidade durante uma semana. E vamos ver agora com os preços praticados para a saca de 60 quilos do café Conilon no Espírito Santo durante uma semana. No último dia 3, a saca de 60 quilos do café Conilon tipo 7 no Espírito Santo estava sendo negociado a R$ 311 a saca. No dia 4, caiu para R$ 310, movimento de queda que se estendeu até o dia 5, sendo negociado a R$ 308. No dia 6, quinta-feira, voltou a se recuperar, sendo negociada novamente a R$ 311. No dia 7 não temos indicadores, mas hoje, segunda-feira, a saca de 60 quilos do café Conilon tipo 7 no Espírito Santo está sendo negociado a R$ 310.
E você que acompanha a programação do Canal do Boi, continua respondendo a enquete aqui do Agricultura BR. Nós queremos saber o seu entendimento a respeito do tabelamento de frete no Brasil e se o seu produto, assim como o frete que subiu na semana passada, tem subida de preço. Pode ser qualquer produto, pode ser carne bovina, boi, carne de frango, pode ser soja, milho, sorgo, aquilo que você produz. Responda no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. E o Agricultura vai para um breve intervalo comercial, mas já voltamos com mais destaques do agronegócio. O Agricultura BR destaca agora um tema que nós temos tratado já há bastante tempo aqui no programa, pelo menos 8, 9 meses, que é a questão da Ferrogrão. A Ferrogrão, que é uma iniciativa das mais importantes para ter um desafogo logístico no Brasil e que agora, mais recentemente, se teve uma postura de ser assumida pela iniciativa privada. E este tema foi debatido hoje no Bom Dia Produtor pelo repórter Valdir Pacheco, lá de Sinop, Mato Grosso, pelo nosso amigo analista de mercado, o João Pedro Cuti Dias, com o presidente da ProSoja Mato Grosso, Antônio Galvão. Confira. Para começar, a nova tabela de frete, 5% a mais na tabela de frete, fiscais da NTT multando empresas hoje nos portos. Como é que fica a situação de Mato Grosso, que tem que mandar pelo menos 18 milhões a 19 milhões de toneladas de milho ou para o mercado externo ou para o mercado interno? Nessa tabela de frete, sobra alguma coisa para o produtor de milho? Olha, João, isso aí é uma briga direta. A gente apoiou no primeiro momento o manifesto, mas sempre contrário à tabela. A gente apoiou a redução do combustível, óleo diesel, a desoneração, enfim, de uma forma geral dos próprios impostos e tudo, né, Pacheco? Mas nunca essa tabela de frete. E, logicamente, que essa tabela de frete tem onerado muito. Inclusive, a gente tem diálogo aí diário com caminhoneiros aí, depois daquela polêmica criada. Ainda ontem eu pedi aí para um caminhoneiro que falou que o frete a Fortaleza, hoje de Sinop, Sorriso, ficaria em torno de R$ 850 a tonelada. O milho não tem o valor do frete para fazer chegar lá em Fortaleza esse valor. Então nós temos que parar de produzir. Isso não é possível acontecer, tem que se achar esse meio termo. E uma das soluções aí que a gente tem aqui, está em projeto há vários anos, que é a Ferrogrão. Fazer com que ele chegue até a água e depois ser transportado por água, hidrovia, ou seja, até Vila do Conde, em Barcarena, ou daqui a pouco com balsas bioceânicas para você poder abastecer o Nordeste aqui do país, onde chegará esse milho também com a condição melhor para os produtores lá daquela região, que a gente sabe que é muito forte o Nordeste na criação de frangos principalmente. Então, com certeza, a gente é totalmente contrário a um tabelamento, principalmente que a nossa Constituição, ela veta qualquer tipo de tabelamento pela iniciativa privada e principalmente isso vindo do próprio governo, da forma com que está aí colocado. Galvão, quem vai participar do programa? As trades vão participar junto com os produtores? Como é que vai ser feita essa distribuição? Primeiramente, Pacheco, a gente já fez aí 4, 5 reuniões em 4, 5 núcleos do estado. Começamos aqui por Sinop, Sorriso, Mutum, Campo Novo do Parecis. Hoje à tarde vou reunir em Lucas do Rio Verde. O aceite do produtor é unânime e ele é total. Com certeza absoluta, a gente pretende, dentro desse contexto, um volume expressivo de dinheiro, a gente ter parcerias também com terceiros. A gente sabe que as trades têm interesse, sim, em participar aí, fala-se em torno de 1/4 desse valor, ou seja, 25%. Temos notícias aí por quem está elaborando o projeto também, que tem fundos canadenses, tem próprios fundos chineses, que querem estar junto. Então, a pretensão hoje da ProSoja é da gente manter 50% dessa ferrovia com o produtor rural, onde a gente deve montar aí num sistema de um fundo específico para essa atividade, ou seja, para nós bancarmos aí 50% e tirar de vez, em definitivo, essa situação colocada. Com tudo que Mato Grosso tem, para você poder produzir. Os números colocados aí hoje, que temos do IMEA, temos aí 13, 14 ainda milhões de hectares hoje em áreas de pastagem, que pode ser utilizado para a agricultura. Então veja que hoje, utilizando 9 milhões e meio a 9.600 para a produção de soja, uma segunda safra de milho, algodão, como você bem colocou, aonde é que nós chegaremos com os nossos números? E com essa única rodovia aí, que liga ao norte, seja pela BR-163 a Miritituba, ou ao sul com a mesma rodovia,
é gargalo certo, já hoje com essa produção é de em torno de 60 milhões de toneladas. Imagina você quando essa área toda estiver incrementada na produção aqui no Mato Grosso também. E nós não podemos perder essa chance, essa oportunidade, por falta de logística. Eu acho que nós temos que participar sim, o produtor está consciente disso e já temos o aval, ok, desses núcleos da ProSoja, nesses municípios onde a gente esteve já reunido com o produtor. João Pedro. Na China, uma ferrovia dessa de 1.000 quilômetros fazem em 5 anos. Aqui no Brasil, 5 anos não se liberou ainda a licença ambiental. A dona Marina, quando estava no IBAMA, ela segurou durante 3 anos o processo de licenciamento da BR-163. Até hoje vocês estão pagando caro por isso. Eu acho que esse papel que estão fazendo de mostrar para a coletividade a importância e a necessidade da ferrovia, eu acho que vai ser o grande diferencial para que esse processo de licenciamento, que vai ser, porque essa ferrovia vai ser implantada na área de domínio da rodovia, eu imagino que seja. Mas mesmo assim, os técnicos, ou as ONGs, ou aqueles brasileiros mal intencionados, vão achar uma perereca lá no Rio tal, que pode sofrer com a ferrovia e tal, para criar dificuldades e inibir esse projeto. Olha, João Pedro, eu acredito que se os chineses viessem fazer essa ferrovia, essa a licença deles fazer, até garanto eu que, pelo que a gente conhece, e o pouco que conhece da China, não levaria mais do que 1 ano para você implantar essa ferrovia. Então vamos colocar com projeto e com tudo, 2 anos, não passaria disso de forma nenhuma, porque lá são determinados quando pegar uma obra a fazer. A gente passou também agora lá em Dubai, na volta da Índia, nessa viagem que nós fomos também, conhecer o sistema ferroviário, startups e universidades lá na Índia também, ver o que eles têm lá de moderno. As obras começam num dia, está marcado o dia para inaugurar e não passa aquele dia. E a China também. Claro que aqui, essa morosidade que está aí colocado, a gente tem que dar um jeito de acabar com isso, João Pedro. Não é possível você atrasar o nosso país para o desenvolvimento que ele tem e tem capacidade de fazer. Porque nós estamos falando de uma cadeia onde todo mundo precisa e várias vezes no dia, que é a produção de alimento. Então, logicamente, aí vai ter problema aí com o ambientalista, mas está se conversando com essas ONG. A empresa que fez os projetos está feito um belo trabalho, tem se conversado muito com os povos indígenas já, principalmente por onde essa ferrovia passa aí, as cidades a qual ela vai passar próximo, seja Novo Progresso, seja o próprio Trairão, as comunidades no meio aí, distritos como Moraes de Almeida, Castelo de Sonho. Então isso também já está bastante acordado, está bastante conversado. Acredito eu que isso aqui é para o Brasil, não é especialmente para o Mato Grosso, não é para o Brasil precisa disso. E lógico que Mato Grosso, essa região nossa aqui principalmente, será mais beneficiada, mas é a maior região produtora hoje aqui do estado e que ainda tem condições de ampliar. Como falei aqueles números, o norte e o noroeste do estado é onde você tem essas maiores áreas a você convergir elas para a agricultura, que estão sendo utilizadas hoje pela pecuária. E a pecuária vai ter que se tornar mais moderna do que já é, como é feita hoje nos Estados Unidos. O animal vai para confinamento e você vai ficar vaca de cria a campo somente, com certeza, nos próximos anos. Galvão, a possibilidade de estender até Lucas do Rio Verde, né, passando por Sorriso, Lucas do Rio Verde, que é um grande polo ali também, aqui do Médio Norte produtor. Então, a possibilidade de sair de Lucas do Rio Verde? Como eu falo, a gente tem que dar o primeiro passo. Foi onde a gente foi cobrado, sim, em Sorriso. Nós fomos cobrados lá em Nova Mutum. Hoje à tarde a gente vai reunir com o produtor rural lá no sindicato de Lucas do Rio Verde. Essa pergunta vai vir à tona. O que eu falo para o pessoal é assim, vamos dar o primeiro passo. O projeto está pronto de Sinop a Miritituba. Agora, com certeza absoluta, a gente conseguindo fazer esse pedaço, esses quase 1.000 quilômetros de ferrovia, o objetivo é se estender, sim, Sorriso. Não tem como ser diferente. Sorriso hoje é polo de 2 municípios no seu entorno, Nova Ubiratã e Ipiranga do Norte, onde isso aí dá mais de 1.300.000 hectares de área de plantio. Como Lucas do Rio Verde também é um polo, unindo Tapurá e toda aquela região, e Nova Mutum. Então, com certeza absoluta, num futuro bem próximo, concluindo essa primeira etapa, o pensamento é você se estender. Assim como também você pode ligar pela própria Ferronorte em Rondonópolis. Então, com certeza, a gente conseguindo fazer esse primeiro passo, a gente vai estender
aos outros municípios, às outras regiões produtoras do estado, assim como Campo Novo do Partido, que a gente esteve lá num sábado fazendo um evento nosso lá, e depois a gente reuniu com muitas pessoas aí, que vocês podem terem visto aí na tela, que eu vejo que está passando, onde a gente levou mais informações de outros assuntos ao produtor do estado. Fizemos essa rodada toda no estado todo, a região sul, a região leste, a região norte e a região oeste na semana passada. E já levamos essa proposição de se fazer também a ferrovia, totalmente aceita pelos produtores que estavam lá. Tá aí essa entrevista, você acompanhou ao vivo hoje durante o Bom Dia Produtor, que é apresentado pelas nossas colegas Juliana Rezende e também Juliana Casanato, naquele momento com a participação de João Pedro Cuti Dias. Por aqui vamos falar da previsão do tempo, vamos saber como é que vem o sul do país, Rio Grande do Sul principalmente. As atividades agrícolas continuam por lá e quem responde a pergunta é Juliana Rezende. Olá, Juliana. Olá, Fabiano. Olha, no sul do Brasil, para os produtores de trigo que já estão em fase de colheita, tanto no Rio Grande do Sul como também no Paraná, essa semana vai ser de um tempo bastante favorável para o andamento das atividades do campo, porque não tem previsão de chuva ainda. A gente tem uma massa de ar mais seco atuando no sul do Brasil, que acaba garantindo uma semana mais seca, com predomínio de sol e temperaturas aumentando. Durante as últimas semanas, os episódios de chuva que aconteceram no sul do Brasil conseguiram garantir boas condições de umidade do solo em grande parte do sul do Brasil. Então, ao longo desta semana é o tempo firme que vai predominar, mas já no finalzinho desta semana, entre a sexta-feira e o sábado, a gente volta a ter previsão de chuva, e aí o tempo mais seco acaba perdendo a intensidade. Essa chuva acaba avançando entre o norte gaúcho até o sul do estado do Paraná, mesmo assim é uma chuva mais fraca que consegue avançar pelo interior do sul do Brasil, porque as pancadas mais expressivas ficam localizadas em toda a faixa leste, litoral, tanto do estado de Santa Catarina, Paraná, até o litoral norte do estado gaúcho. O tempo firme ainda segue persistindo em pontos mais ao sul do Rio Grande do Sul e do norte do estado do Paraná. Então, ainda ao longo desta semana, conforme a chuva retorna para o sul do Brasil, mais para o final dessa semana, essa chuva ainda não atrapalha o andamento das atividades no campo, porque são pancadas de fraca intensidade e também de forma com volume de água um pouquinho mais baixo. Mas é a partir da próxima semana que aí sim a gente volta a ter condições de tempo um pouco mais instáveis. E aí a chuva ganha mais intensidade. O avanço de uma nova frente fria provoca pancadas de forte intensidade na maior parte da região sul. E aí o volume de água também vai ser elevado, ficando em torno de 30 a 50 milímetros em grande parte da região sul. Então, entre os dias 16 e 20 de setembro, conforme a chuva ganha intensidade na maior parte do sul do Brasil, essa chuva pode atrapalhar principalmente o andamento das atividades de colheita do trigo entre o Rio Grande do Sul e o estado do Paraná, conforme a chuva forte também vai seguir de forma bastante abrangente nas principais áreas produtoras de trigo da região sul. Volto com você, Fabiano. Obrigado, Juliana Rezende, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas ainda queremos que você participe aqui com a gente da nossa enquete. A sua produção, ela tem aumentado o valor? Como os valores do frete têm aumentado? Envie um WhatsApp para a gente com a sua resposta pelo 67996562266. Tem tudo a ver com aquela entrevista de há pouco que nós tivemos com Antônio Galvão, que foi exibido no Bom Dia Produtor, a respeito da Ferrogrão, que é uma alternativa para o país que passa por toda essa situação. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com muito mais informações para você. Direto de Sertãozinho, vem aí, Leilão IZ, dia 13 de setembro, quinta-feira, às 2 da tarde. Em oferta, 67 reprodutores das raças Nelore, Guzerá e Caracu, 33 matrizes Nelore e embriões de matrizes IZ. Venha fazer grandes negócios. Leilão IZ, dia 13 de setembro, quinta-feira, às 2 da tarde, em Sertãozinho, São Paulo. Realização Central Leilões, transmissão Carlos
Canal do Boi. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação 2 princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Um dos principais criatórios do Brasil traz para você o melhor da raça. Leilão Virtual Brangos HP. 15 de setembro, sábado, às 2 da tarde. Em oferta, 120 touros e 100 novilhas da mais alta genética. Não perca! Leilão Virtual Brangos HP. 15 de setembro, sábado, às 2 da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Agricultura BR de volta e o nosso destaque agora é o clima. Vamos voltar a somar meteorologia para falar com a Juliana Rezende a previsão para a fronteira agrícola do Cealba, que é composta pelos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia. Juliana, o que os produtores podem esperar aí? Olha, os produtores ainda podem esperar chuva nas áreas produtoras da região do Cealba. Sergipe, Alagoas e Bahia ainda têm áreas de instabilidades atuando por lá por conta de atuar em toda a faixa leste da região nordeste. De forma geral, os últimos períodos vêm sendo de chuva somente nessa faixa da região nordestina, incluindo a fronteira agrícola de Cealba. Por isso que a umidade do solo segue um pouquinho mais elevada em toda a faixa leste da região do que no interior. Agora, ao longo dos próximos dias, até o dia 15 de setembro, tem previsão de chuva ainda em toda a faixa leste da região nordeste, se estendendo entre Alagoas, Sergipe e também a faixa leste da Bahia. São chuvas de fraca intensidade, não vai ser aquela chuva tão forte, volumosa, porque são pancadas que acabam sendo influenciadas pela umidade que vem do oceano. E como os ventos acabam perdendo um pouco mais de força, essa chuva também perde intensidade agora ao longo dos próximos dias. A partir da próxima semana, entre os dias 16 e 20 de setembro, a chuva segue perdendo intensidade aos poucos. Só devemos ter condições de chuva um pouco mais expressivas em Alagoas e também na região produtora da Bahia. Em Sergipe, a chuva perde intensidade, a gente volta a ter períodos de tempo mais seco e até pelo menos o dia 25 de setembro, as chuvas perdem intensidade aos poucos na principal fronteira agrícola Cealba, só que a chuva ainda pode seguir acontecendo, mesmo que sejam pancadas bastante regulares, de forma mais rápida e passageira e também com baixo volume de água. De forma geral, ainda temos risco para pancadas de chuva na fronteira agrícola do Cealba, mesmo que seja uma chuva bem fraca e sem potencial para reverter a situação do solo, ou seja, essa chuva não tem potencial para aumentar os índices de umidade do solo de forma tão expressivas na região. Hoje eu encerro por aqui a minha participação, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até lá, boa tarde a todos. Boa tarde, Juliana. A Juliana volta amanhã aqui na Agricultura BR, trazendo mais destaques do clima. E daqui a pouco a Agricultura BR traz em destaque as informações finais dessa edição, principalmente o mercado da soja. E você pode ainda participar aqui com a gente enviando seu WhatsApp pelo 67 99656 2266. Nós voltamos já. Rusticidade, confiança, raça e genética bovina. Leilão Virtual João 600 Fazenda Talita. 17 de setembro, segunda-feira, às 7 horas da noite. Em oferta, 90 touros, 30 matrizes e 40 novilhas Nelore PO do mais alto padrão. Leilão Virtual João 600 Fazenda Talita. 17 de setembro, segunda-feira, 7 horas da noite. Na Água Doce Cachaçaria, em Tupã, São Paulo. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Eu tenho uma boa notícia para você do agronegócio. O Canal do Boi agora também está na NET e na Claro TV. Convido os produtores rurais e empresários a atualizar os cadastros ou fazer um novo. É simples e rápido. Basta acessar o nosso site ou pelo telefone. Expandimos. Isso é sinal de inovação e bons negócios. Resistência, precocidade,
fertilidade e muito mais você encontra no leilão virtual Tradição Cenepal Fêmeas. 18 de setembro, terça-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 60 fêmeas Cenepal e uma oferta imperdível de 25 touros especiais. Oportunidade incrível com frete facilitado e condições especiais de pagamento. Leilão virtual Tradição Cenepal Fêmeas. 18 de setembro, terça-feira, às 8h30 da noite. Realização Cenepal 3G. Leiloeira Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Momentos finais, o Agricultura BR destaca mercado de soja. Olha, eu lembro, uma informação de destaque, amanhã vamos trazer o Bartolomeu Braz, presidente da ProSoja, ele vai conversar um pouco mais conosco, mas ele já confirmou que há realmente uma movimentação para que se tenha um contrato em Chicago para a soja brasileira. Esse contrato podia ser Brasil, poderia ser Argentina, mas um contrato que tenha mais a ver com a situação atual de mercado. Hoje, soja brasileira e soja norte-americana totalmente descolada. Tanto é que os números que eu apresento agora da soja em Chicago, você pode observar aqui, posições vão sendo negociadas setembro, $8,36 o bushel, novembro, $8,47 mais 6, janeiro, $8,61 mais 2 por bushel e março, $8,74. Aqui as posições vão subindo hoje quase 0,5%, mas bem abaixo do valor de referência nos portos brasileiros, cerca de $2 por bushel, mais altos que esse que eu mostrei agora. E para encerrar esse Agricultura BR segunda edição, vamos ver como se comporta o dólar neste momento no mercado. O dólar está aí com uma variação positiva em 0,18%, sendo negociado a R$ 4,11 mais um, praticamente estável a moeda do dólar. E com essa informação encerramos aqui esta edição do Agricultura BR. Nós voltamos às 17h20 com mais destaques do agronegócio nacional. Este é a Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. Voltamos então mais tarde com mais informações que são importantes para o seu negócio. Até lá!